Você está ouvindo o podcast Islã, Gênero e Raça, um projeto de 4 estudantes numa tentativa de destigmatizar o papel da mulher no Islã e entender as dinâmicas de poder que geram opressão em mulheres negras islâmicas. Bom dia, boa tarde e boa noite, independente do horário, sejam bem-vindos a mais um episódio de Islã, Gênero e Raça. A nossa convidada da vez é a Hannah Roman, que foi nossa professora na CCS juntamente com o Leandro. A Hannah possui uma aproximação muito significativa com a pesquisa do Islã, que é a tradição religiosa que está em foco aqui nesse projeto. Ela possui uma produção acadêmica extensa na área, mas hoje ela está aqui excepcionalmente para contar um pouco para a gente sobre a experiência de pesquisa dela no Centro Cultural Islâmico da Bahia, em contato com as mulheres convertidas desse centro, inclusive que é o maior núcleo de muçulmanos aqui na Bahia. Mas enfim, Hannah, conta um pouco pra gente sobre sua trajetória acadêmica, como que se deu ela, até sua aproximação com o Centro Cultural Islâmico da Bahia. Enfim, sinta-se à vontade, sinta-se em casa e seja bem-vinda. Olá, queria agradecer primeiro o convite de vocês para estar aqui, participar desse projeto. Bom, eu tenho uma formação em estudos de cinema e eu fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre o cinema palestino. E foi assim que eu me aproximei do Islã, né, através, primeiro, do meu contato com a causa palestina, com o cinema palestino. Depois eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre o papel das novas formas de comunicação no intercâmbio de opiniões e atividade cultural na Arábia Saudita. Então, eu fui adquirindo ainda mais familiaridade com a religião, com a cultura, com o mundo, né, islâmico. E, por fim, eu fiz minha tese de doutorado sobre os seguidores do Estado Islâmico na Inglaterra. Então, assim, a minha trajetória acadêmica tem interseção com a religião. Mas não foi só isso. Eu morei muito tempo na Inglaterra e lá eu tive contato com uma sociedade muito multicultural. Então, assim, eu tive contato, eu tive colegas, eu tinha amigos, né, que eram muçulmanos. Eu viajei para muitos lugares do mundo islâmico, para a Palestina, para o Egito, para o Marrocos, para o Irã. E nesses lugares eu adquiri uma familiaridade, assim, né, uma intimidade com a cultura e com o mundo de ser, né, o mundo, a forma de pensar, né, a visão de mundo, que varia muito a depender do lugar, mas que tem essa mesma fio condutor, né? Que é o Islã. Então, quando eu cheguei, depois de terminar a tese de doutorado, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa aqui, né? Que tinha uma comunidade muçulmana aqui. Eu já conhecia algumas das mulheres convertidas aqui, já conhecia o Sheikh. Eu tinha conhecido ele através de cursos que eu dei e como professora e como aluna no CEAL, no Centro de Estudos Afro-Orientais, aqui da UFBA. Então, eu já tinha alguma familiaridade com essa comunidade aqui, mas eu não conhecia, assim, né, intimamente. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu decidi que eu queria, como se fosse, voltar para casa, né, trazer esses, sei lá, 20 anos que eu fiquei estudando Islã fora daqui, para cá, né, se tem uma comunidade aqui, eu quero conhecer ela. E aí eu comecei primeiro a entrevistar as mulheres convertidas e depois a frequentar enquanto etnógrafa, né? Enquanto pesquisadora. E foi assim que eu ganhei, né? Conheci essa comunidade aqui, né? Me vinculei a essas pessoas enquanto pessoas que eu conheço, que tenho relações afetivas, e enquanto pesquisadora, né? Hannah, você acha adequado dizer que essas mulheres brasileiras convertidas são uma espécie de fenômeno? Porque existe essa ideia de que as mulheres muçulmanas precisam ser salvas, que elas nasceram condicionadas a uma tradição religiosa sem a possibilidade de escolha. Mas aí, por outro lado, a gente tem no Centro Cultural Islâmico da Bahia, claro que a gente sabe que existem mulheres convertidas ao Islã em outros lugares, mas aqui a gente está pensando principalmente no centro por sua experiência de pesquisa, sei lá, mas voltando, né? A gente tem essas mulheres que estiveram por muito tempo alheias a essa tradição religiosa, mas em algum momento esse contato acontece e aí por pura e espontânea vontade elas escolhem se converter. Então, o fenômeno de adesão à religião, assim, ele varia muito, né? Ele vai depender
por óbvio, né? Da bagagem cultural, da bagagem individual, da história de vida de cada um. Eu notei, não só através da minha própria pesquisa, mas tem muitas pesquisas no Brasil sobre mulheres convertidas ao Islã, né, em diferentes contextos, e elas tendem a convergir em algumas coisas e divergir em outras. Por exemplo, a comunidade aqui, ela tem um perfil, a de São Paulo vai ter outra, né, do Rio de Janeiro vai ter outra. Uma diferença grande que você falou de serem salvas. Claro, isso se aplica mais a mulheres que já nascem dentro da religião. Por quê? Porque a gente entende que quando a pessoa nasce dentro dessa religião barra cultura, isso está sendo imposto, ela não tem uma escolha. A questão da escolha é fundamental. Quando a mulher se converte, a ela já é atribuída essa questão da escolha, porque se ela não nasceu na religião, ela, em tese, não seria obrigada. Se ela também vive a religião enquanto minoria, mesmo que você venha de uma família muçulmana, mas você nasce na Inglaterra, isso é entendido mais como uma escolha. Por quê? Porque ela não está no Estado teocrático, por exemplo, onde ela não tem a liberdade de escolher se ela quer deixar ou ficar na religião. Então, todos esses contextos interferem em como a gente entende, né, a vivência dessas mulheres no Islã. Tem duas pesquisadoras em especial que eu tenho intimidade com o trabalho, que é a Vera Marques, que trabalhou com mulheres convertidas ao Islã em São Paulo, região metropolitana, e a Lisa Dumovic, que trabalhou com mulheres convertidas ao Islã no Rio de Janeiro. Quando a gente fala de mulheres convertidas ao Islã, a gente está falando de mulheres que não têm ascendência árabe, geralmente no Brasil, porque no Brasil a maioria das pessoas que nascem dentro do Islã são descendentes de árabes. A única exceção é, claro, a Bahia, né, Salvador, e aí a gente pode falar disso daqui a pouco. Elas, por exemplo, a Vera Marques fala de um processo de ruptura total com o passado, como se, na verdade, para se converter, e depois que se convertem, essas mulheres tivessem uma ruptura com o passado. A Lisa Dumovic não notou isso nas mulheres do Rio de Janeiro. Eu também não notei isso nas minhas entrevistas com as mulheres aqui, né, que havia uma ruptura com o passado. Por que eu estou falando disso em relação a serem salvas? Porque não tem nada do que elas serem salvas, nem quando elas se convertem, não é demandado delas que elas se tornem outra pessoa, né? Assim, quando a gente pensa, de repente a pessoa se converteu ao Islã e ela vai passar a se comportar, falar, se relacionar com pessoas completamente diferentes do meio onde ela antes transitava. Na experiência, eu acho que vocês vão ver isso com as mulheres efetivamente convertidas ao Islã, com quem vocês vão conversar, que, na verdade, não tem nada de radical nesse processo de conversão à religião, de adoção desses princípios, do estilo de vida relacionado ao Islã para elas aqui, né? Se isso acontece em outros lugares, aí do que, digamos, pessoas no Ocidente querem salvar essas mulheres, né? Porque tudo é muito mais complexo. Se a gente pensa em certas condições que são normalmente associadas ao Islã no Afeganistão, ou no Paquistão, ou no Irã, a gente está falando de questões sociais, a gente está falando de pobreza, a gente está falando de acesso à educação, que são fatores que limitam a agência feminina em todos os lugares, inclusive no Brasil. Então, a gente está falando de coisas diferentes, a gente está falando de elementos que limitam a agência de uma mulher, que limitam a possibilidade da mulher de viver uma vida plena. Mas isso não é necessariamente a gente está falando de religião. Então, do que a gente está querendo salvar essas mulheres dentro do Ocidente, quando a gente fala dessas mulheres muçulmanas fora do Ocidente? No contexto brasileiro, ainda menos razoável essa ideia de que essas mulheres precisam ser salvas. Eu reforço isso, que na verdade não sou eu nem que tenho que dizer isso, que elas próprias vão deixar claro o quanto não há nada do que ser salvo, né? E tanto no sentido de que há plena escolha, um processo de adesão delas a essa tradição religiosa, quanto que, ao aderir a essa religião, elas não necessariamente abrem mão de uma vida plena. Muito pelo contrário, elas seguem vivendo uma vida plena, só que enquanto muçulmanas, né? E aí, durante esse contato com essas mulheres convertidas, você percebeu algum padrão no perfil delas? Por exemplo, um padrão de idade, ou talvez delas já frequentarem alguma tradição religiosa, já fazerem parte de alguma tradição religiosa? Eu acho complicado sempre falar de padrão, mas aí eu acho que vai depender da abordagem de pesquisa. Quando você chega numa pesquisa, você pode dizer que o que você quer buscar naquele grupo específico é um padrão, e isso é uma possibilidade, né? É um caminho da pesquisa. Eu busquei outra coisa na minha pesquisa. Eu, no geral, busco o oposto disso. O que tem ali que não é padrão? Né? O que tem ali que é
singular, individual da experiência de cada um. O que eu estou dizendo não é que não haja um padrão. Claro que existem padrões em todos os fenômenos, né? No caso da conversão, geralmente são pessoas que já têm interesse em religião. Imagina, você é um ateu, de repente você passa a se tornar uma pessoa religiosa. É mais difícil. Geralmente, quando a pessoa se torna uma pessoa, tem uma aderência à religião, passa a acreditar, né, naquele grupo, naquele conjunto de princípios, é porque ela já tinha, de fato, uma predisposição, por assim dizer, à crença. Né? E isso, de fato, é uma coisa que se nota. Mas eu não diria que é um padrão. Você vai encontrar pessoas que se convertem que não tinham, né? Que não vêm necessariamente de um compromisso com uma outra religião que antecede. Eu também, assim, eu posso falar das 6 mulheres que eu entrevistei porque eu conheço elas em profundidade. Aí não só através das entrevistas, mas através de convivência em outros ambientes. Mas, dentro daquela mesquita, tem outras pessoas que se converteram, que eu não posso, então, tratar essas 6 enquanto um padrão, né? Enquanto a experiência dessas 6 revela um padrão ali de conversão naquela mesquita. Mas, sim, elas têm, geralmente, o básico, a curiosidade, né? Porque o Islã não é muito conhecido. Então, primeiro você tem que ter aquela curiosidade. Né? O que é isso e do que se trata. Então, é comum que essas pessoas que se convertem, aí não é só aqui na Bahia, mas no Brasil todo, a maioria dos estudos apontam para isso. Já vinham de uma busca, então, assim, o Islã foi uma das religiões que elas estavam tentando, né, testando. A Dumovit, por exemplo, faz uma associação com a dimensão afetiva, que muitas dessas mulheres tinham relações, ou passam a conhecer um homem na internet, que é muçulmano, e aí isso desperta nelas o interesse da religião, mas isso foi o recorte que ela fez de um determinado grupo na Mesquita Luz do Rio de Janeiro. Então não quer dizer que todas as mulheres no Brasil, ou mesmo no Rio de Janeiro, se converteram por isso. A Vera Marx observa que as mulheres que o grupo, né, de 20 mulheres que ela pesquisou em São Paulo, estavam em crise de vida, assim, no momento de crise, enfim, optaram por se converter e acabaram chegando no Islã. Aqui, realmente, assim, do meu campo de estudo, é muito variado. Cada uma delas é um mundo individual. Elas chegaram na religião de uma forma muito diferente, cada uma por um caminho muito distinto. Elas não cumprem, inclusive, nenhum padrão, assim, de idade, de social, né, econômico. O que elas têm, a maioria delas tem curso superior. Então, o que eu notei é que há uma articulação bastante complexa, assim, né, sofisticada da forma como elas chegaram e por que elas escolheram. Elas me deram respostas muito sofisticadas do mundo interno delas, né, de articulações internas, subjetivas delas, de por que elas chegaram na religião. E um outro padrão, se é que tem um padrão aqui na Bahia, é o Sheikh Ahmed. É a presença, a influência do Sheikh Ahmed nesse processo, né? E aí seria um caso à parte, do porquê e como ele ser a primeira pessoa que elas encontraram quando elas procuraram saber um pouco mais sobre o Islã, ele e Dona Karima, né? Que são as pessoas que têm protagonismo aqui na Mesquita em Salvador. Então, inevitavelmente, qualquer pessoa que vá se converter e viver, né, enquanto muçulmano em Salvador, na Bahia, vai, de alguma forma, ter uma relação com essas duas pessoas. A maioria delas tem, e essas duas pessoas tiveram um papel importante nesse processo de conversão e de permanência delas na religião. Não sei se é um ponto que você chegou a conversar com essas mulheres, mas como que a família, os amigos, o contexto social delas recebe essa conversão? Também, novamente, muito diferente. Cada experiência, ainda mais se você entra em detalhe, é vivida de forma muito distinta. Pessoas que já tinham problemas na família, que foram agravados pela introdução dessa diferença, né? Por essa... mas, assim, eu não ouvi nenhum caso específico de grande ruptura. Ah, não, tive que romper com minha família. No máximo, aquela estranheza... E talvez o ideal, né? Preferia que não
tivesse se convertido. A questão do véu geralmente é um problema, porque a mulher muçulmana ela é muito visível, né? Ela é muito visivelmente religiosa e visivelmente muçulmana por conta do uso do véu. Algumas não usam o véu, nem todas as mulheres convertidas aqui na mesquita, especialmente, usam o véu. Então, assim, algumas tiveram problema. A maioria não teve. Assim, a maioria não relatou para mim que teve problema. A maioria relatou que foi um processo natural, como qualquer escolha. Um novo namorado, aí vou mudar de curso na universidade. Sempre tem aquela resistência com a mudança, mas nada radical. Hanna, você percebeu que se teve alguma dificuldade das mulheres nova convertidas em relação às doutrinas da religião muçulmana? Eu acho que aprender qualquer coisa é um processo que é, digamos, custoso, né? Qualquer coisa que você tem que aprender, especialmente coisas que você tem que aprender e se implicar na vida. O Islã é uma tradição religiosa que eu vou pensar na palavra que eu vou usar aqui, porque que demanda, né, em que você tem que implicar, você tem que se envolver o seu dia a dia. Não é como você ser católico, meio não praticante, está ali numa missa do domingo. O Islã tem 5 pilares, um deles é que você tem que rezar 5 vezes ao dia. Então, você tem que rezar 5 vezes ao dia. Você tem que jejuar durante o Ramadã, que é quase um mês. Então, certas demandas, você tem que aprender um mínimo de árabe. Por quê? Porque a própria recitação de conversão, a shahada, e a oração acontece em árabe. Então, você tem que se familiarizar com um novo idioma, se familiarizar com gestos que envolvem o seu corpo, está implicado naquilo. Então, tudo isso exige esforço, exige compromisso. Então, claro que no começo, elas relataram para mim, mas eu acho que você vai ouvir vocês vão ouvir isso diretamente delas, que é um sacrifício, quando você está aprendendo uma nova língua, quando você está indo pela primeira vez na academia, depois de ficar muito tempo, qualquer coisa que você vai fazer, que exija compromisso, que exige esforço, é difícil, né? Então, tinha esse desafio. Tem o desafio do hijab, claro, né? Vai usar, e se vai usar, como você vai exercer sua profissão, como você vai circular, né, os olhares das outras pessoas. Tudo isso envolve algum grau de dificuldade. Mas eu senti que sempre essa dificuldade era pesada com os benefícios, né? Que havia benefícios também no esforço colocado para tornar e praticar, né, essa religião. Então, eu sinto assim que havia uma harmonia entre o esforço e os benefícios que elas relataram, né, na religião. Você falando me lembrou de um comentário que foi muito recorrente no contato que a gente teve com essas diferentes pessoas dessa tradição religiosa, né, do Islã, que é uma tradição religiosa que de fato exige muito empenho, muita vontade de estar ali presente e praticando. Em tese, todas as tradições, em tese, né, no seu limite, vai depender de qual grau de adesão você tem, né? Qual grau de compromisso. E isso com qualquer coisa. A religião é mais um elemento, uma dimensão da vida da pessoa. Eu digo Islã porque tem, né? E especialmente eu acho que quando você vive a religião enquanto minoria. Porque se você está num lugar em que todas as outras pessoas estão rezando 5 vezes ao dia, que o comércio para que isso aconteça, né? Que o feriado, para a gente não trabalhar no domingo, não é um problema, independentemente de qual grau de adesão ao cristianismo se tenha, porque você não tem que trabalhar no domingo. Então, você tem todo o funcionamento da sociedade facilita a sua relação com a religião. Mas quando você está vivendo a religião enquanto minoria, então você tem que pedir licença para o seu patrão, para ir lá, será que pode rezar, será que não pode, você tem que trabalhar sem ter comido nada. Tudo isso afeta, né? Exige, eu acho que um pouco mais de compromisso e esforço do que... Tem uma menina que vocês não vão entrevistar, que ela fala que ela tem uma filha que no Natal é muito difícil, né? Porque eles têm um presente de Eid, que é o final do Ramadã. Mas todo mundo está recebendo presente de Natal. E como é que ela vai competir, né, na criação dessa menina muçulmana com tanto estímulo, né, de outros feriados religiosos? Então, tudo isso eu acho que é verdade, né, essa experiência no Brasil. E aí, pensando um pouco sobre essas mulheres brasileiras que estão praticando, aderindo a essa tradição religiosa num contexto completamente diferente das mulheres que estão no Oriente, como você falou, no espaço, no lugar em que elas são minoria,
existe uma adequação a essa religião, uma forma diferente de interpretar para tentar adequar a esse contexto, a sua realidade? Não, isso é um preceito dentro do Islã. O Islã é feito para ser vivido enquanto maioria e enquanto minoria. Então, se você é um muçulmano numa situação de minoria, você tem demandas diferentes do que se você fosse um muçulmano vivendo dentro da Sharia, né? Que é a lei islâmica, dentro de um país de maioria muçulmana. Então, você pode fazer certas negociações, no Islã você tem que comer a comida halal, por exemplo, né? A carne tem que ter sido abatida de uma forma específica. Mas se você estiver vivendo enquanto minoria, para você pode abrir uma concessão. Então tem uma série de elementos dentro da própria dogma religioso, dentro da própria tradição religiosa, que lhe permitem viver enquanto minoria e viver de forma plena, né? Enquanto um sujeito religioso, enquanto um muçulmano ou uma muçulmana, mesmo não estando num país de maioria muçulmana. E aí, ainda nesse sentido, né, pensando nessas mulheres que estão aderindo a essa tradição num contexto completamente diferente do que se tem no Oriente, e pensando também na remessa dessas mulheres que vão optar por se articular numa militância, como é que elas vão se posicionar na defesa de suas pautas, estando nesse país, no caso o Brasil, né, que tem uma cultura muito particular, onde elas são minoria, e também pensando que, ao mesmo tempo, elas estão sendo afetadas por diversas outras questões de raça, de gênero, de sexualidade, classe, enfim. Então, eu acho que no Brasil a militância feminista islâmica ela é muito ancorada na ideia de separar, desagregar o Islã de práticas culturais árabes, né? De certas práticas, inclusive extremamente misóginas, né, machistas, que são práticas que tendem a ser associadas com o Islã, mas que não são Islã, são, na verdade, práticas da cultura árabe. Então, isso é um esforço, principalmente das mulheres convertidas, eu sinto, de dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com o Islã. Isso aí é você e sua cultura. Então, e de uma apropriação do Islã, porque dentro da própria teologia islâmica existem preceitos que podem ser utilizados justamente para poder embasar, né, pautas contra a subalternização das mulheres, em termos de direitos sexuais, em termos de direitos à propriedade. Então, eu acho que elas se apropriam, elas se educam para conhecerem bem a religião, para poderem, então, contra-argumentar com base teológica. Isso eu vejo acontecer muito, e eu acho que nas entrevistas que vocês vão fazer isso vai ficar muito óbvio o quanto essas mulheres se instrumentalizaram teologicamente para disputar esse território em termos islâmicos. Tipo, inclusive questionar essa prática só não é o Islã, né? Isso aí não é islâmico. E muitas das práticas machistas da comunidade muçulmana aqui, eu vejo que são questionadas dessa forma. A questão racial, o Islã instrumentaliza totalmente, porque o Islã é imensamente transracial e antirracista, né? Em sua teologia. Eu não sei se existe uma outra matriz que tem dogma, então, expressamente, essa questão é racial, né? O quanto isso é uma espécie de estar dentro da religião. Então, é muito fácil se argumentar, né? Utilizar o Islã para poder fortalecer pautas antirracistas. E é claro, como a gente já sabe, né? É impossível dissociar a luta contra a escravidão e, portanto, a luta antirracista da experiência muçulmana na Bahia, por conta da revolta escrava dos malês de 1835. E essa comunidade aqui, especialmente em Salvador, na Bahia, é uma comunidade que é completamente influenciada pela experiência islâmica histórica aqui. Tanto o fato de que é uma comunidade majoritariamente composta por africanas e africanos, quanto as mulheres e homens convertidos na Bahia têm muita consciência disso. E esse é um elemento central na identidade islâmica, né, delas e deles. O fato de que o Islã é uma religião que está associada com a experiência antirracista e de luta contra a escravidão. Né? Hannah, para finalizar, você consegue ver diferenças claras na forma em que as mulheres brasileiras convertidas
E, por outro lado, as mulheres muçulmanas do Oriente se articulam nessa militância, porque, por exemplo, a gente conversou com a Mariana, que também é pesquisadora do tema, ela escreveu um TCC sobre o feminismo islâmico, e ela fala no trabalho dela sobre como existe uma resistência por parte de muitas pesquisadoras do feminismo islâmico de aderir a esse termo feminismo, por acreditar que é um movimento majoritariamente ocidental. Mas aí, por outro lado, a gente tem aqui também no Ocidente, claro, pensando principalmente no Brasil, uma recusa, também uma rejeição a esse termo feminismo. Queria saber como é que você percebe, entende esse fenômeno, enfim. A gente está falando de feminismos, né? São muitos feminismos. Eu acho que existe uma recusa de uma adesão irrestrita a uma forma, né, de pensar a luta contra a dominação, contra a subalternização das mulheres, na forma, né, nos modos como é esperado que se faça, né, prescritivo, dentro de um feminismo que é ocidental, que é branco, e que tem um recorte muito específico porque lida com problemas muito específicos. Então, não tem como ser universal. Algo que é completamente específico, que tem uma origem específica, um contexto histórico, social, cultural, né? Específico, que se propõe que seja universal. Eu não sei se a palavra seria, se a questão seria uma rejeição ao feminismo, mas certamente a rejeição à ideia de um feminismo universal. Mas isso hoje se aplica a qualquer proposta de universalismo, a gente já viu isso, inclusive direitos humanos, né? Todas as propostas de universalismo estão fadadas, em alguma medida, ao fracasso, porque a gente está falando de condições específicas. Então, a mesma coisa, eu acho que acontece dentro desse contexto do feminismo islâmico. E mesmo dentro do feminismo islâmico, você vai ter contextos muito diferentes. Se você falar do Afeganistão, do Irã, do Marrocos, do Egito, da Indonésia, você está falando de lugares completamente, da Nigéria, com lugares completamente diferentes, com histórias, com contextos sociais, com contextos culturais completamente distintos, e nem desse feminismo não ocidental a gente está falando de um feminismo só. A gente está falando de... Eu prefiro falar de luta por direitos, né? Luta por equidade. Eu acho que certamente a ideia de que se aglutina em torno de uma luta por equidade e por direitos, ela é o mais próximo que a gente pode chegar de uma proposta universal. E isso sim, né? Você vai ter em diferentes lugares, seja pelo direito de não usar o hijab, ou pelo direito de usar o hijab, em certas experiências de muçulmanas, experiências de muçulmanas em minoria, né? Como acontece na Europa, que é um contexto que eu conheço um pouco melhor. Lá é o contrário. Né, o feminismo islâmico é um feminismo pelo direito de poder, né, exercer essa religiosidade plenamente. Então, isso vai depender realmente do contexto e da situação que a gente vai estar falando. Hanna, muito importante isso que você pontua, porque é justamente a tecla que a gente está repetidamente batendo aqui. A gente está tentando olhar por essa perspectiva interseccional justamente por entender que essas mulheres, elas individualmente e também coletivamente estão inseridas em contextos muito subjetivos, então é impossível olhar por esse olhar universal, né? E são aspectos, são subjetividades tão complexas que aqui mesmo a gente, vindo com essa abordagem interseccional, a gente está se limitando a 3 aspectos, que é religião, raça e gênero. Por exemplo, se a gente insere a pauta de classe, a discussão ela já fica muito mais ampla. E tem inúmeras outras questões de sexualidade, de nacionalidade. A coisa é muito ampla para ser olhado apenas por uma perspectiva, né? É impossível um movimento só conseguir abranger tantas pautas, tantas necessidades, tantas particularidades diferentes. Mas, enfim, queria te agradecer por se disponibilizar para estar aqui compartilhando seus aprendizados, suas experiências, suas perspectivas. Foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada por aceitar participar desse projeto, contribuir para ele, né? Só tá agregando aqui, enfim. Quem tiver interesse nos materiais, nas autoras que a Hanna citou, a gente vai deixar tudo aí na descrição. Vamos deixar algumas produções dela também. Enfim. Para você que está ouvindo, muito obrigada por ficar até o final e até o próximo episódio.